Fala pessoal, essa aula agora que eu estou gravando é para terminar aquele material sobre a introdução ao debate apocalíptico. Nós só começamos a ver nesses debates terminológicos a respeito do que é apocalíptica, quais são os escritos que podem ser considerados apocalípticos, e agora eu gostaria, quais são as características principais e gerais no que nós chamamos de literatura apocalíptica, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento e não canônica. Agora, na verdade, a gente vai continuar essa introdução do debate, mas, na verdade, trabalhando um pouco as diferenças. Quais são as diferenças entre a literatura apocalíptica, que nós chamamos canônica, e a não canônica? Ou seja, aquela que está no cânon, está na Bíblia, né, que se convencionou colocar como Daniel, Zacarias, Ezequiel e outros escritos, Daniel, e a bíblica, no caso, o sermão escatológico, o livro de Apocalipse. Então, hoje, nossa conversa é sobre essas diferenças. Existem semelhanças, nós já falamos algumas delas na aula passada, na aula 1. Agora, na aula 2, nós vamos falar um pouco sobre as diferenças. Em que essas literaturas, elas são diferentes? Quais são as distinções? E se essas distinções, essas diferenças, elas são significativas? Pois não é falar apenas que são diferentes, isso é uma coisa um pouco óbvia, mas é dizer, em que elas são diferentes? E qual o grau de dessemelhança entre esses escritos canônicos e não canônicos? Então, a nossa conversa, a nossa aula hoje vai ser exatamente sobre isso. E é por isso que eu vou projetar aqui para vocês, para ficar mais fácil para vocês visualizarem esse material. Então, nós começamos aqui com algumas diferenças importantes. A primeira diferença é que a literatura apocalíptica não canônica, ela carrega em si uma visão tanto quanto nós chamamos pessimista da história. O que seria a visão pessimista da história? É sempre a percepção de que as coisas, embora vai se iniciar uma nova era dourada, é sempre aquela ideia de que isso de alguma maneira pode ter um fim, ou de que essa história ela sempre é negativa e ruim para o povo de Israel, para os judeus. Então, a forma de ver esse desdobramento desses eventos, ou dessas visões apocalípticas, que trazem um teor negativo, um teor pessimista. Então, geralmente você vai ler esses escritos não canônicos, eles têm essa visão pessimista. Além disso, uma outra característica muito presente, que vocês vão perceber ao ler esses materiais, é que tem uma perspectiva dualista do mundo e do fim. É sempre uma realidade composta de oposição entre o bem e o mal, que estão em um embate frontal e direto. A gente sabe que a visão bíblica a respeito dessa realidade ela é diferente dessa visão que está colocada. Não é apenas uma guerra, uma disputa entre iguais em termos de bem ou mal. Nós não sabemos que o próprio bem, no caso até o próprio Deus e Cristo, eles inclusive governam essas forças do mal e as usam, se a gente vai ficar bem claro em Apocalipse, mais algumas aulas adiante, a gente vai explicar isso, que o próprio Deus inclusive usa essas forças ditas do mal para que o juízo seja trazido sobre o mundo. Então, a perspectiva bíblica ela não é dualista, nós temos que compreender isso. A perspectiva desses escritos apocalípticos não canônicos, eles trazem esse embate de forma muito radical, de forma muito segmentada. Não só a visão dualista do mundo, do embate do bem e do mal, e do fim também, do fim de todas as coisas. Então, essa é uma questão que tem que estar muito bem posta quando você lê essa perspectiva cósmica da apocalíptica não canônica a respeito do fim. Isso está colocado lá. Uma terceira diferença também significativa é como essa figura messiânica, o Messias, aparece nessa literatura não canônica. Já comecei a delinear um pouco na aula passada, no excerto de Apocalipse de Baruque, parte 28, que, primeiramente, a figura messiânica ela tem contornos políticos. Ou seja, é uma pretensão de que esse Messias é visto como alguém que vai, de alguma maneira, trazer uma nova configuração política para a Palestina, para a Judéia, para Jerusalém, para o povo de Israel. Ou seja, haverá uma subversão da ordem
corrente do contexto dessa literatura, que era um contexto de dominação de outro povo, especificamente nesse contexto ao Império Romano, ou melhor dizendo, a República Romana. Ou seja, é uma forma de messianismo político. Não sem razão, quando nós olhamos para o Novo Testamento, está muito claro lá que é essa figura messiânica que estava na religiosidade popular da Judéia do primeiro século. Além de ser um Messias político, é um Messias bélico. Ou seja, ele é apresentado nessas visões apocalípticas não canônicas como alguém que trará uma guerra que será uma guerra bastante sangrenta, em que o desfecho de todas essas guerras, independente do escrito não canônico, é o desfecho de que o povo de Israel voltará ao seu lugar de destaque, a ter a total domínio e liberdade de autonomia no seu território que eles não tinham nesse período em que esses escritos foram compostos. E por isso eles confiavam, colocavam no horizonte a expectativa de que esse Messias traria uma guerra que os recolocaria na posição que eles mereciam estar. A questão do Messias bélico. E uma característica que une esses dois aspectos que eu tinha falado antes é de um Messias antigentílico. Ou seja, é um Messias que vem para, de alguma maneira, acabar, para, de alguma maneira, destronar esses incircuncisos. Quem são os incircuncisos? Todo aquele que não é o judeu da própria Palestina. Há uma questão muito territorial também nessa literatura apocalíptica não canônica, porque vocês sabem que existiam os judeus da dispersão, que após o exílio da Babilônia, eles se dispersaram também para o mundo, eram judeus morando em outros territórios, seja na Ásia Menor, seja na província da Caia, da Macedônia, em torno da Península Itálica, seja inclusive no norte da África, antigamente Cartago. Você tinha populações judaicas nesses territórios. Alexandria era um grande centro judaico no Egito. Só que, para o judeu da Palestina, esses outros judeus também não eram judeus de fato, não eram judeus puros, não eram judeus que estavam na mesma condição que eles. Então, como fala o Messias que vai colocar o povo de Israel no seu devido lugar, não é todos os judeus, mas o judeu da Palestina, preferencialmente de Jerusalém. E isso já nos leva para esse quarto aspecto, que é o papel de Israel e o templo no fim. Veja bem, o papel de Israel, se você vai lembrar por que eles alimentam essa expectativa, esse horizonte de expectativa em relação ao desfecho das coisas, em termos escatológicos. Porque Israel, desde a queda de Jerusalém em 586, o povo de Israel judeu ficou sob a dominação, primeiro da Babilônia, depois do Medos persas, depois veio o Império Grego, depois vieram os romanos. Ou seja, eles estavam há aproximadamente 400 anos, ou um pouco mais, sendo submissos ou vassalos ou governados por outros povos que eles consideravam gentios incircuncisos. Então, é só para explicar o porquê que eles alimentavam esse tipo de esperança, esse tipo de expectativa. Não é sem razão, porque eles tinham passado séculos sob dominação estrangeira. Então, isso, de alguma maneira, se reverteu, se traduziu numa expectativa de que quando esse plano de Deus se concretizasse, Israel teria um papel de predominância e de domínio que não tinha no período. Outra questão muito importante é a questão do templo. Se você vai olhar e ver nesses escritos apocalípticos não canônicos, o templo ele é restaurado, ele retorna. Ele vem como se fosse uma ideia de voltar à primeira glória daquele templo de Salomão, que foi destruído, que ruiu na entrada dos exércitos de Nabucodonosor em Jerusalém em 586. A gente sabe que Jerusalém foi arrasada, inclusive o templo. Então, existia uma expectativa de um templo, assim, extremamente adornado, rico em detalhes, grandioso, como uma dessas promessas do fim em termos da escatologia que eles aguardavam. Então, essas diferenças são visíveis, elas são claras quando você compara o material que nós chamamos canônico e o que nós chamamos de não canônico. É importante, galera, vocês que mesmo que não tenham interesse em se especializarem nessa área,
Mas pega algum desses escritos para ler, porque aí ficará mais fácil você notar essas diferenças. Uma coisa é eu explicar para vocês as diferenças, eu já li, se não todos, mas a maior parte desses escritos não canônicos apocalípticos. Uma coisa é eu falar, outra coisa é você chegar e ler e conferir isso lá. À medida da nossa disciplina, eu vou trazer alguns excertos, alguns trechos desses escritos, mas a sua leitura é importante também para você mesmo fazer essa avaliação em termos dessas diferenças entre a literatura chamada canônica e não canônica. Outra questão importante, que há uma discussão teórica dentro dessa escrita teológica a respeito apocalíptica. Qual que é a origem, né? Qual que é o pano de fundo conceitual, simbólico ou terminológico da literatura apocalíptica como um todo, não canônica e do Novo Testamento? Nós partimos aqui do pressuposto, é a minha linha de filiação, não é a de todos, tá? Isso que existem debates, eu não estou trazendo todos os debates que seriam uma disciplina à parte para a gente discutir esses vários teóricos e teólogos, né, e literatos a respeito dessas diferenças, mas o que eu tenho já constatado e tentado perceber nesses estudos é que por que a apocalíptica ela se parece bastante, tanto Antigo, Novo Testamento, não canônicos e Novo Testamento? Porque elas têm, essa apocalíptica tem um plano de fundo conceitual comum, a saber, o Antigo Testamento. E essa é uma das chaves de leitura muito importantes. São chaves de leitura fundamentais para você compreender, por exemplo, o livro de Apocalipse, ou Apocalíptica não canônica. Que você precisa ter um certo conhecimento, não apenas da narrativa, mas dessas visões que são Daniel, Ezequiel, Isaías e Zacarias, desses profetas, ou maiores ou menores. Eu diria que desses profetas, os mais importantes, os mais utilizados, são Daniel e Zacarias. Mesmo sendo profetas menores, ou seja, que escreveram no menor volume, você vai notar que eles são uma das grandes contribuições para essa apocalíptica. Por que às vezes a gente tem dificuldade em dominar ou entender esses usos simbólicos, figurativos que esse tipo de literatura traz? Porque a gente tem pouca se é o arcabouço em relação a Daniel, Zacarias, Ezequiel e Isaías, esses 4 profetas. Quando você vai olhar com mais detalhe e atenção essas visões de Daniel, do capítulo, especialmente do capítulo 8 em diante, e de Zacarias, você vai notar a grande semelhança, ou que alguns preferem chamar na área de literatura da intertextualidade, ou do dialogismo, com a literatura apocalíptica não canônica do Novo Testamento. Por que tem semelhanças? Porque elas estão bebendo da mesma fonte, o Antigo Testamento. E era o que os judeus tinham. Não estamos fazendo aqui exatamente uma crítica a esse uso do Antigo Testamento. Qual que era a literatura que eles tinham disponível à sua época para produzir essa literatura apocalíptica não canônica? O Antigo Testamento. É o que eles tinham. Esse tipo de visão, ela é exclusiva do judeu. Existiu um movimento chamado profetismo na antiguidade, na Babilônia, entre os assírios, entre os sírios. Alguns chegam a dizer que talvez existia no Egito, mas enfim, existia sim uma certa forma de profetismo. Contudo, essa questão escatológica ou visionária apocalíptica, a maneira como ela é trabalhada, é mais propriamente dos judeus. Por isso eles estão bebendo aqui do Antigo Testamento, porque era o pano de fundo deles, era o que eles tinham disponível. Lembrando que, embora eles pudessem conhecer esses outros escritos de outros povos, o Antigo Testamento, sim, era para eles algo sagrado, era algo que eles tinham muita estima. Tanto é que foi preservado, o cuidado dessa preservação do texto sagrado é algo muito presente nesse período. Por isso que eles, então, estão usando o Antigo Testamento. Era o que eles tinham à disposição deles, esse repertório. Então, por isso você vai encontrar elementos das visões de Daniel e Zacarias nessa literatura. A mesma forma de símbolo de animais, de tempos pré-definidos, de um embate, de uma guerra, até mesmo a maneira como
essas visões, esses símbolos são trabalhados, tem muito a ver com a forma como o Antigo Testamento trabalha. Então, para quem quer se especializar, se aprofundar na área, eu diria assim, vá para o Antigo Testamento, olhe como ele trabalha, como elabora essas visões, como estão postas lá, e aí, então, você consegue achar algumas chaves importantes para entender isso no Novo Testamento e no período chamado interbíblico, desde Malaquias até ali, que nós dizemos Mateus. Então, vamos entender um pouquinho aqui o livro de Daniel. Não dá para... A proposta aqui não é aprofundar no livro, até porque é só realmente dar para vocês algumas informações desse livro e como elas são importantes para essa discussão da apocalíptica. Primeiramente, o contexto de Daniel. Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele ascende ao trono em 605. Então, a ascensão babilônica ela foi, ao mesmo tempo, muito rápida e a queda também foi muito rápida. Ele chega ao trono em 605, ele, não lembro agora o nome do seu pai, Nabopolassar, acho que é Nabopolassar o nome do pai, Nabucodonosor. Ele ascende ao trono em 605, e de alguma maneira a Babilônia ascende, não apenas Nabucodonosor, ela ascende no período em que a própria Síria está em declínio. Então a Babilônia se liberta do governo assírio, dessa vassalagem como um reino vassalo da Síria, pelo Nabopolassar, e Nabucodonosor, então, ele ascende ao trono em 605 a.C. Isso significa que pouco menos de 20 anos depois, ele já arrasa Jerusalém. E nós precisamos entender qual é o contexto político por que isso acontece. Primeiramente, os filhos do rei Josias conspiraram contra Nabucodonosor. Você vai ler isso no livro de Crônicas, do Segundo Reis, que eles conspiraram, ou seja, eles quebraram o acordo entre sucerano e vassalo. E com isso, então, como forma de punição, e era algo comum nesse mundo antigo, que o Nabucodonosor, como sucerano, então ele falou, ok, vocês conspiraram contra mim para não cumprir o nosso acordo. Ok, então eu vou pegar meu exército e vou até o território de vocês e vou arrasar tudo. Se você perceber, no primeiro momento, o tratamento dos babilônicos com o território da Judéia era mais voltado para a diplomacia. A partir, então, dessa conspiração dos filhos de Josias, a forma de relação muda para hostilidade. E então, Nabucodonosor, ele vem, primeiro momento, em 605, leva cativos na primeira deportação. Nós temos que entender, existiram várias deportações de judeus para a Babilônia. A primeira acontece em 605, exatamente o ano que Nabucodonosor assume o trono. E nessa deportação que Daniel é levado cativo. Então, no primeiro momento, existe uma deportação de judeus para a Babilônia. E no segundo momento, quando há essa conspiração, é que, então, a Babilônia vai com seu exército grande e arrasa Jerusalém. Então, outro ponto importante é que Daniel, ele viveu provavelmente muito tempo, eu não sei falar para vocês qual a idade na qual Daniel morreu, mas uma coisa nós temos certeza, ele sobreviveu aos reinados de Nabucodonosor, quando sendo jovem, Belsazar, sendo um pouco mais adulto, Dario e Ciro sendo idoso. Isso nós já sabemos, já temos condição, e pelos seus escritos, e pelo que os estudiosos a respeito dele podem nos apontar. Qual que é o propósito da mensagem de Daniel, que está presente, muito presente na literatura apocalíptica canônica do Novo Testamento? A soberania de Deus, em termos assim, sobre essa questão política, os eventos políticos que acontecem, desde a conspiração, arraso de Jerusalém, a ascensão e queda de impérios, de reinos, tudo isso, para a perspectiva do livro de Daniel, está dentro de um plano da soberania de Deus. E é uma coisa muito interessante como um elemento a mais que esse profeta está trazendo para a discussão a respeito da relação entre Israel e as nações, que não é apenas um embate entre o povo de Deus e os ímpios, mas o que ele está trazendo é uma coisa muito interessante, claro, inspirado. Ele está trazendo a informação, e que essa mensagem é importante, que mesmo essa ascensão dos ímpios e o governo deles sobre o povo santo, que os Israel considerava o povo da aliança, esse domínio ele também vem do governo de Deus. Além disso, um ponto que é bem legal de Daniel é que a restauração total de Israel transcende o retorno do exílio.
Isso já está apontando para o Novo Testamento. Ou seja, quando nós vemos profecias, seja de Isaías, de Daniel, que falam da restauração desse povo, nós não podemos ver isso na chave dizendo que era volta à terra. A volta à terra é parte dessa restauração, mas não é a restauração toda. Porque essa restauração toda ela vem apenas pelo Messias, que é anunciado por esses profetas. Terceiro elemento, a propósito da mensagem de Daniel, o povo de Deus deveria suportar o exílio permanecendo fiel a Deus. O exílio tinha data de validade. Deus deixou isso muito claro quando desterrou Israel. Falou, olha, vocês vão permanecer 70 anos, Judá, melhor dizendo, vocês vão permanecer 70 anos no exílio. Então, ele já deu data de validade. O que nós vamos fazer, então, durante esse período? E a mensagem é permanecer fiel a Deus. Não se deixar levar pela religiosidade da Babilônia, mesmo que seja o povo dominador. Assim como Daniel fez. Então, Daniel é como se fosse assim, esse exemplo, esse protótipo, esse modelo de um judeu honesto, um judeu competente e inteligente, que está nas mais altas posições do governo do dominador. Tanto é que Daniel foi conselheiro desses reis. Tanto é que ele tinha espaço, local, melhor dizendo, posição de destaque entre todos esses reis, seja de Nabucodonosor, seja de Belsazar, de Dario e de Ciro. Ele tinha papel de destaque. Então, mesmo assim, não se deixou levar pela cultura vigente ou prevalecente da época. Esse é um dos pontos importantes do livro de Daniel. Então, só para explicar para vocês, em termos de comparação, essa é a Septuaginta de Daniel. Um outro ponto que eu vou resvalar, que não dá para entrar em muito, galera, falar para vocês um pouco da importância da Septuaginta, desses profetas, para a apocalíptica do Novo Testamento. Porque a maior parte das citações do uso do Antigo Testamento no Novo, vem da Septuaginta, e não do texto massorético, não do texto hebraico. Então, veja bem esse é o texto de Daniel 2, eu só vou destacar algumas palavras aqui para vocês. Anacalipton, ok? Anacalipton de novo, mistéria. A compreensão que a Daniel está dizendo aqui de mistério é importante para o que Paulo, por exemplo, vai chamar de mistério de Cristo. Genestai et eschaton, então veja que possa a ideia do que vai acontecer depois dessas coisas, né, o que vai acontecer por último, de onde vem a escatologia. Então você percebe que isso está presente em Daniel 2. Olha que interessante, Apocalipse 1, verso 1. Porque já começa usando a palavra Apocalipse, que vem, é a mesma raiz, mesma palavra, quase muita semelhança que Daniel usa. Aqui é a ideia de Deus, né, a palavra Deus, e aquilo que vai acontecer é literalmente o que está na Septuaginta de Daniel. Não é apenas João usando palavras que ele escolheu, mas ele aqui, sem sombra de dúvida, está retomando o profeta Daniel. Perceba a importância de Daniel para João. Ele está reformulando, ressignificando, inspirado por Deus, no Apocalipse, está ressignificando, está reelaborando a mesma linguagem de Daniel. Ele está dizendo, eu estou retomando Daniel porque aquilo que ele falou é o que também vai se cumprir nessa revelação agora que eu recebi. Então, por isso que é importante sempre trabalhar essa ideia da apocalíptica do Novo Testamento aliada ao Antigo Testamento. E percebam aqui que no grego, tá? No português isso não está claro, mas no grego fica muito evidente como o João está retomando Daniel sem sombra de dúvida. Algumas conclusões aqui para vocês, galera, que a gente pode falar dessa introdução. Primeiro, as diferenças entre a apocalíptica judaica não canônica e a cristã são maiores do que suas semelhanças. São grandes as diferenças. Basta você ler os dois. Você tem que fazer um exercício de comparação de literatura. Ler um, ler outro e ver o que eles são diferentes. São muito diferentes. Até porque também nós vamos ver que o pano de fundo teológico e o contexto, né, de composição, de escrita, de produção desses textos são diferentes. Uma coisa é um judeu compor uma literatura apocalíptica no período interbíblico, sob dominação romana, sobre essa guerra dos macabeus. Outra coisa é quando João escreve, Mateus escreve já no primeiro século depois de Cristo. São contextos diferentes. São próximos temporalmente, espaço de 100 anos? Pode ser, mas em 100 anos houve muita mudança. Até mesmo na própria forma de relação entre os romanos e os judeus.
Outra questão importante, conclusão importante, o Antigo Testamento é o pano de fundo teológico, conceitual, literário e hermenêutico da Apocalíptica. Significa, pessoal, que se não tiver certo domínio e compreensão do conteúdo dos profetas do Antigo Testamento, ou do Antigo Testamento em si, que é algo muito vasto, você vai ter dificuldade de entender essa formatação simbólica da Apocalíptica. Por isso, dê uma lida nesses profetas, na parte final, nas partes das visões, e vai ficar mais claro de onde essa Apocalíptica retoma sua linguagem e seus conceitos. Terceira conclusão, Daniel é, dentre os livros usados, não é o único, tá, galera? Eu estou falando de Daniel porque ele é o mais usado, mas existem outros, tá? Existem outros. Gênesis é muito usado, Êxodo aparece também, Levítico, qual outro escrito eu poderia mencionar? Salmos, em certa medida, Deuteronômio, mas perceba que você vai observar e vai ficar claro ao longo da nossa disciplina que Daniel é sim o mais influente. Em termos de empréstimo de linguagem, ou de ressignificação de linguagem, que acontece na Apocalíptica, a forma como os símbolos são trabalhados, quais símbolos aparecem, e o que esses símbolos significam. Daniel, sem dúvida, o mais presente deles. E aqui eu estou me filiando, é claro, essa discussão também é ampla entre os teólogos, mas eu caminho muito próximo, e eu concordo muito com J.K. Bill, que é o comentarista de Apocalipse, o melhor comentário de Apocalipse. Porque o J.K. Bill ele tem um trabalho primoroso sobre a influência de Daniel sobre essa literatura apocalíptica. O trabalho dele é de vanguarda. Até hoje não foi superado ainda. Não quer dizer que não tenha suas falhas. Tem. Eu posso até apontar algumas ao longo da nossa disciplina. Mas o trabalho do J.K. Bill é importante por quê? Porque ele vai mostrar e vai demonstrar e vai argumentar e vai trazer para nós toda uma metodologia a respeito de como Daniel aparece nessa literatura apocalíptica. Quarta conclusão, galera, que isso é importante. Eu sei que a gente está aqui no curso de teologia, beleza? Não vou entrar a discutir muito essa questão do pano de fundo histórico ou historiográfico sobre essa questão, porque eu posso falar para vocês, sim, hoje, sem muito medo de errar, que para você entender um pouco dessa relação entre os judeus e os romanos, entre os romanos que eram o império, que era a forma de dominação que estava vigente naquele período, você tem que ir aos historiadores e não aos teólogos. Por que os historiadores, não os teólogos? Porque são os historiadores que vão mostrar para nós quais eram as formas de relação ou que fronteira se estabeleceu entre os romanos e outros povos, que vai dar noção para nós desse pano de fundo, porque os teólogos vão falar muito de Pax Romana, como uma maneira muito monolítica, muito estática da relação dos romanos com seus povos dominados. E a Pax Romana dos teólogos não faz sentido quando você vai olhar a documentação dos autores romanos e a documentação das épocas, e inclusive os próprios acordos e consultas que se faziam os romanos em termos de como se seria essa administração desse vasto território. Então, por isso, que para entender o contexto histórico desse surgimento dessa literatura apocalíptica judaica, você tem que ir para os historiadores, não apenas os teólogos. Os teólogos eles vão contribuir, em alguma medida, fazendo essa análise das percepções, da visão de mundo e teológica dos escritos apocalípticos, mas são os historiadores que vão trazer para nós com mais exatidão qual era esse pano de fundo histórico. Como é que era essa relação entre esses povos, entre essas nações, esses territórios dominados? Pois é isso que vai dar para nós a chave de leitura da emergência desse escrito. Por que ele foi composto nesse período e não em outro? Por que ele foi... A produção desse tipo de literatura se deu nesse espaço de tempo, não antes, não depois. Ok? Galera, esse aqui é o nossa minha gravação de hoje para vocês, tá? Para vocês compreenderem um pouco melhor essa questão dessa introdução ao debate apocalíptico, tá? Aqui é apenas uma introdução, é apenas um momento para a gente lançar algumas questões fundamentais e gerais, para que a gente possa compreender melhor que tipo de literatura nós vamos lidar. Lembrando que a nossa disciplina é sobre estudo da teologia apocalíptica, mas você vai
vocês vão perceber na linha de autores que eu sigo, que não tem como trabalhar a teologia apocalíptica sem falar da literatura apocalíptica, e não tem como falar da literatura apocalíptica sem falar do contexto de produção dessa literatura. É algo que já está sendo trabalhado por obras especializadas sobre esse assunto há cerca de 20 anos ou mais, tá? 20 anos. Então, a gente precisa se reatualizar nesse debate, tá, galera? Essa gravação ela vai ficar disponível para vocês no portal, vai ficar disponível também no meu canal do YouTube. Vou avisar vocês que ela vai estar lá. Peço que vocês compartilhem, que vocês vejam essa nossa atividade assíncrona de hoje, tá bom? Vou gravar mais um período de aula para vocês ao longo dessa semana, para a gente dar a introdução da aula 2, que é a respeito dessa literatura apocalíptica em si, tá bom? Galera, muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido um pouco a aula para aguçar vocês nessa matéria. É uma matéria que eu gosto, sou apaixonado por essa área. Eu gostaria que realmente de convencer mais alunos a também se interessarem pelo assunto. Muito obrigado. E aqui vamos encerrar por agora.